Olá, amigos queridos, boa tarde a todos. Que Deus se faça presente entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Hoje nós faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 14. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argel, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento do amor, voltando para coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza dá uma felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no seu coração? No fundo de cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que um homem que por um trabalho constante, honrado, ganhou a riqueza, experimente uma satisfação muito justa que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração a uma distância tão grande quanto da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado, pois dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Pede-lhe apenas o amor e reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegueis imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia
em que devereis prestar contas ao Senhor do que ele vos emprestou? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos de caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que, nesse momento, se apresenta diante de vós com a autoridade de juiz. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude, o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar a seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo por isso, mas será este o objetivo que o orienta? Não é isso frequentemente uma desculpa para com a sua consciência, para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não entenderá, dando-lhes uma lição de egoísmo, a endurecer-lhes os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que desse modo aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais a sê-lo para convosco. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, ouvireis dizer frequentemente que, quando o dinheiro é ganho, sabemos dar-lhe o valor. É a mais pura verdade. Pois bem, que este homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo suas possibilidades, e terá maior mérito do que aquele que, nascido na fartura, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem, que se recorda de suas lutas, seus esforços, tornar-se egoísta, impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar em ajudar aos outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza: o orgulho. É comum ver-se o novo rico atormentar o infeliz que implora sua ajuda com a história de seus trabalhos e habilidades, ao invés de ajudá-lo e por fim dizer-lhe: faça como eu fiz. Na sua opinião, a bondade de Deus não influiu em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e toda a sua capacidade,
Não compreende que Deus derrubá-lo com uma só palavra, que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O homem, como depositário desses bens, não tem o direito de os esbanjar ou usá-los só em seu proveito. O gasto irresponsável não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, e em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura e, se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se, por infortúnios imprevistos, vos tormentardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos e restituir com a coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Não vos esqueçais nunca de que, quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Pensai também que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar desses últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o despreendimento aos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força para desempenhá-lo conforme vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. Posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos? Não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis,
fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o dinheiro de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Bem, meus amigos, aqui nesse penúltimo item do capítulo 16, o item 14, desprendimento dos bens terrenos, nós vemos algumas passagens tão significativas que resumem todos os demais itens, dos quais já passamos por ele. Quando se diz, que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos para o adiantamento moral e espiritual, porque às vezes esse desejo de possuir cada vez mais faz com que a pessoa que o detenha, esse bem terreno, cada vez queira mais, mais e mais. E isso não é o que traz a felicidade pura. Quantas vezes nós vemos pessoas que às vezes até aparecem na mídia, pessoas que possuem fama, dinheiro, jatinhos, e de repente que se deparam em depressão, que acabam se deixando levar pelo suicídio, porque nada daquilo o completa, nada daquilo o preenche. Será que são os bens materiais aquilo que pode fazer com que a pessoa sinta essa felicidade interior, esse bem-estar? Não, certamente não são. E quando se torna ainda a falar do apego a esses bens, muitas vezes, muitos indivíduos, muitos irmãos nossos, acabam sendo escravizadas por elas próprias para poder adquirir esses bens. Quanto mais possui, mais quer possuir. As desculpas são tantas. Vou deixar aos meus. Eu posso depois precisar no futuro. Então, temos que ter muita inteligência, paciência, coerência em nossas ações. E o apego acaba sendo um obstáculo grande, porque ele traz a inquietação, um anseio insaciável, e acaba obstruindo essa ligação que há com o indivíduo e Deus através da oração, porque sempre há ali aquela inquietação em posse, que nós espíritas já sabemos que não levará a nada. Nós somos depositários de um empréstimo dado por Deus. Cada um tem aquilo que Deus lhe determinou. Chega, lhe dá uma determinada inteligência para que use para o bem, para que consiga angariar sim o que necessita, mas sempre devendo isso a Deus Pai, e para que seja usado de forma coerente e administrada de forma coerente, para que os irmãos mais necessitados possam ser auxiliados também. Então, tudo isso precisa ser ali ponderado, avaliado, para que estejamos de acordo com as leis deixadas, para que aprendamos a conviver, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, quem se ama, tem que se amar para amar o próximo. Amar sem egoísmo a si próprio, jamais vai querer que o outro passe por uma penúria quando ele está ali tão abastado. Um outro item que podemos ver aqui diz assim:
O homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza, que é o orgulho. Então, quando ele percebe que alguém está ali, necessitado, lhe implorando um auxílio, ou um alimento que está fazendo falta em casa, um agasalho ou um trabalho, ele simplesmente diz: eu fiz, eu trabalhei, eu me sujeitei, faça como eu fiz, se quiser estar na posição em que eu estou. Então, apesar de toda a inteligência e capacidade, esse homem que carrega esse tipo de orgulho, às vezes se esquece de que Deus dá como empréstimo, mas pode tirar no momento que achar mais oportuno. Quantas são as pessoas afortunadas que de repente se veem sem nada, justamente para aprender dentro de uma mesma encarnação o que poderia ter feito e o que não foi feito. No último item, que é o item 15, Transmissão da Riqueza, São Luís, Paris, 1860. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna de Deus lhe permite gozar durante a vida e tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Aqui se trata da herança, né? O homem pode angariar esses fundos, esses bens terrenos e transmiti-lo aos descendentes? Pode. Se ele os conseguiu, ele pode transmitir. Mas quantas e quantas vezes nós já vimos que muitos descendentes de pessoas que tinham muitas coisas acabaram sem poder usufruí-las, né? Por quê? Porque o que rege tudo não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. E é também o bom uso que se faça, se esses descendentes estiverem ali para fazer bom uso daquilo que ficou, provavelmente terão ali a seu acesso, essa herança, né? Esses bens que foi passado pela hereditariedade. Mas o que rege tudo isso é a vontade de Deus Pai, porque quando achar que deve, retirará daquele que era para ser o depositário, o herdeiro. Então, meus irmãos queridos, que possamos refletir durante todo esse capítulo 16, que foram várias partes de evangelho, de estudo, sempre falando da riqueza, de não servir a Deus e a Mamon, e o uso e os porquês. Uns nascem com direito à fortuna e outros tão miseráveis. E as provas que cada um carrega, cada um. Então, antes de julgarmos qualquer que seja, que elevemos nosso pensamento ao alto e peçamos ao Pai, por cada um dos irmãos, esteja ele na condição que estiver, e por nós mesmos, para que saibamos fazer bom uso daquilo que Deus nos confiou. Que assim seja, e até o próximo encontro.
Boa tarde a todos. Vamos aí dar continuidade ao nosso livro dos médiuns, onde nós estamos lá no comecinho, no capítulo 1, falando se há espíritos. Mas antes disso, nós vamos fazer nossa prece, Então vamos agradecer a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso irmão, por mais esse momento de estudo. Vamos pedir por todos aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nas ruas, nos asilos, pelos suicidas e obsessores, por todos que têm essa ideia. Vamos pedir por todos aqueles que estão passando por tantas provas e expiações, onde quer que estejam esses corações, que recebam essas nossas vibrações de amor, de carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal que ainda reside nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, é o livro dos médiuns, de Allan Kardec, e nós estamos na primeira parte do livro dos médiuns, onde está falando sobre se há espíritos. E do nosso último estudo, nós fizemos já uma breve leitura e comentários, Então, nós vamos retomar, voltando um pedacinho aqui, para dar continuidade. Então, tá lá na página 14, vou estar bem lá no finalzinho. Essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética, mas se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são senão as almas. Se admite que há almas, então por toda parte é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Então se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Isso é verdade. Não é senão uma teoria mais racional do que a outra, mas já é muito que uma teoria senão contradiga nem a razão nem a ciência, se além do mais ela está corroborada pelos fatos. Tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontraremos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença, admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem, de que seres imaterial não pode agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante sobrevivente. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem o seu segundo, semimaterial, que une ao primeiro
na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir alguma das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico? Mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos aqueles que se consideram como imponderáveis? A eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo o formato de uma matéria elétrica ou outra matéria sutil, porque não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? A existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício antes de iniciar alguma discussão espírita. Importa-se assegurar de que o interlocutor admita essa base, se estas questões. Credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente, ou mesmo se diz simplesmente: eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sobre uma forma menos cortante para evitar ferir muito bruscamente o que ele chama de preconceitos respeitáveis? Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz? Porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, não há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre de muito naturalmente. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem, senão o espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre com o que está aprisionado? Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão por toda a parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios de que estão à sua disposição? Durante sua vida, não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem dirigia os movimentos? Por que, pois, a morte, de acordo com
um outro espírito ligado a um corpo não emprestaria esse corpo vivo para a manifestação do seu pensamento? Como o mundo pode servir de um falante para fazer compreender? Façamos por um instante abstração dos fatos que para nós tornam a coisa incontestável, admiti-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno. É uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Então, o que nós estamos vendo, né? Lendo essa primeira parte aqui, é indiscutível, né? Muitos ainda não creem na manifestação dos espíritos, né? Nos cuidados que nós devemos ter e admitir que nós somos corpo, né? E que esse corpo tem ali, né, a ligação do perispírito com para nos manifestar aqui através da vida corporal, nós precisamos desse corpo, né? E nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Isso tem que ficar sempre bem claro para todos nós. Nós somos um espírito, cada um é um espírito individual, com suas bagagens, né? Com suas somações de vidas, trazendo ali de todas as encarnações já vividas, experiências, e adquirindo nessa também que nós estamos vivendo hoje, experiências de vida, né? E isso vai ficando registrado no nosso perispírito, marcando. E o que ele está tentando nos falar aqui é que muitos negam a existência dos espíritos. E muitos assim, né, lógico, a gente respeitando o pensamento de cada um, mas a partir do momento que nós nos colocamos na religião espírita, nós estudamos a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, né? Ela nos ensina ali a maneira de viver, ela não foge da ciência, ela nos clareia cada vez mais, andando aí juntamente com a ciência. É religião porque nos mostra a existência, né, de Deus, de Jesus, dos espíritos. Ela nos dá força, se a gente parar, pensar e buscar. Temos tudo dentro de uma religião que nos vem aí como uma renovação, né? Há tantos anos, essa terceira revelação tão falada, e cada um de nós, como ele coloca aqui, a gente tem que parar, né? Meditar, muitas vezes. Você crê em Deus? Pensa, eu creio. Mas na primeira dificuldade, como que você fica? Se desespera? Ah, mas eu não posso chorar? Lógico que pode. O choro é uma bênção, desde que ele tenha equilíbrio, né? Quando a gente perde ali alguém, né? Nos desligamos de alguém, um ente querido que retorna ao plano espiritual, o que nos vem, né? Nos bate ali aquela dor no coração, aquela saudade, mas isso não pode partir para o desespero. Porque partir para o desespero é deixar de acreditar que Deus existe. A partir do momento que nós acreditamos em Deus, tudo vai tomando as suas proporções, vai nos ajudando. Sim, mas não vamos passar momentos fáceis, não. Teremos momentos difíceis, lógico que sim. Mas quando temos a certeza da existência de Deus, de Jesus, dos seus maravilhosos exemplos, isso nos dá uma segurança, né? Então nós, como espíritas, devemos sempre estar atentos como estão os nossos sentimentos e pensamentos.
Creio em Deus? Se eu creio em Deus, então todo esse momento que nós estamos passando tem um porquê de ser, e seja o que for, que eu tenha força para entender, que eu tenha coragem para seguir a vida, né? E com ânimo. Agora, se me bate ali, né, umas questões duvidando da existência de Deus, isso vai me enfraquecer. Isso vai tornar de mim uma pessoa com dúvidas, uma pessoa que vai enfrentar a vida como? Então, gente, como negar a existência de Deus diante de tantas maravilhas que há no nosso planeta? Aí deve estar todo mundo pensando, ai, mas esse vírus que tem, o que está acontecendo? Sim, são provações e expiações. Afinal de contas, nós estamos no mundo de provas e expiações. Lembra que nós estudamos tanto, ouvimos tanto nos livros, nas palestras, no grupos de estudos. E aí, com tudo isso que nós estamos vivendo, passando, cada um de nós tem ali, né, todo... Às vezes até aparece aquela insegurança, mas peraí, como assim? Né? O que eu devo fazer? Eu já sei dos cuidados necessários com o corpo físico. Eu sou um espírito, né? Como ele fala aqui, como no livro dos médiuns nos fala. E por que negar a existência da vida após a morte? Então, muitos entes queridos estão retornando à pátria espiritual. Mas foi por causa dos vírus, por causa de uma série de coisas que nós desconhecemos. Mas o que tem que ficar sempre registrado no nosso coração é a confiança. É a confiança. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, e ainda tem uma legião de espíritos que está conosco torcendo, nos auxiliando, nos emitindo pensamentos positivos. Muitas vezes a gente não dá ouvidos a eles. E voltando um pouquinho aqui para o livro dos médiuns, a gente percebe, né, a colocação que nós precisamos estar sempre confiantes em Deus, em Jesus. Quando nós vamos às palestras espíritas lá, depois acaba a palestra, vai iniciar a sessão mediúnica, é o nosso encontro com os espíritos, né? É o que ele está falando aqui. Muitos negam, mas será que os espíritos vêm mesmo? Eu não acredito nisso, né? Não acredita? Busca ler. Nós temos tudo dentro das obras básicas. Não dá mais para a gente ficar nas dúvidas. Busquemos as respostas. Vamos ler? Vamos estudar? Vamos buscar entender? Gente, busque as obras básicas, Allan Kardec. Eu não posso dizer para vocês, não vou falar para vocês que eu consegui ler tudo assim, mas assim, eu tenho um carinho muito grande. Então, quando eu tenho qualquer dúvida, eu corro para as obras básicas. E a gente tem muito material na mão. A gente tem muita coisa boa para nos ajudar, gente. Então vamos só, vou estar aqui, senão eu acabo falando demais, eu acabo estourando o tempo, né? Então vamos lá. Então a gente está falando, né, da existência de Deus, dele falar, né, cremos na existência de Deus, das almas, que é, né, dos espíritos, lembrando que nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos esse espírito, e somos espírito, perispírito e corpo de carne, né? Então, nessa encarnação, nós precisamos desse corpo. Cada um aí tá com o seu, né? Bonitinho, danificadinho, fomos nós que causamos todo esse prejuízo para o nosso corpo físico. Ele funciona, às vezes, até como um carro, né? Um carro você deixar parado lá, sem os devidos cuidados, o que vai acontecendo? Vai enferrujando, né? O carro só anda se eu for lá e entrar e cuidar. Assim que é o nosso corpo físico, nos foi confiado. Eu sou um espírito, quem dirige esse corpo físico sou eu. Cada um é responsável pelo seu corpo físico. Cada um é um espírito, né? Ali, com esse elo de ligação do perispírito.
E quando nós nos desligamos aí para dormir, né, nós deixamos, né, o corpo físico ali, onde a gente de repente dormiu no sofá, na cama, e aí nós vamos para o plano espiritual de acordo com as nossas afinidades. E tem esse laço, tanto é que quando alguém nos chama, imediatamente a gente retorna. Por quê? Porque alguém tocou no meu corpo ou chamou, imediatamente eu retorno. Por isso que se fala, quando vai acordar alguém, tome todo cuidado. Por quê? Porque a gente está do outro lado lá depende da maneira que a pessoa vai chamar, a gente volta num desespero e isso dá um choque no nosso corpo, né? A gente volta com tudo para um carro. É igual você pegar seu carro sem fazer a ligação correta ali e sai com o carro pulando, né? É mais ou menos isso. Então nós somos responsáveis pelo nosso corpo. E a existência da vida após a morte, não devemos ter essa dúvida. Porém, se alguns irmãos têm, busquem estudar, busquem perguntar, tirar as suas dúvidas. E como ele diz aqui, vamos pensar aqui em algumas questões que ele colocou. Para terminar aqui, né, gente, que eu acabo falando bastante, mas eu gosto de conversar assim nos estudos. Vamos lá, então. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Então ele está falando aqui da morte, por exemplo, assim, eu não acredito nos espíritos, eu não acredito que morreu, né, existe a vida. Então ele está fazendo colocações que tipo assim, poxa, a gente viveu aqui, então quer dizer, morreu aquela pessoa que eu tanto amo, pronto, acabou? Ou a pessoa que eu tenho tanta dificuldade, pronto, acabou? Era só isso? Era só aqui carne, só matéria? Não. Então vamos lá pensar? Vamos lá. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte? Isso não é uma pergunta, gente. Olha o jeito que eu falei, faz uma pergunta, mas não é uma pergunta. Que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que se pensa naqueles que amou não deve mais querer se comunicar com eles. Quarto, que se pode estar por toda parte não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado não pode se comunicar conosco. Sexto, que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazer escrever. Nono, que podendo fazer escrever, não pode responder suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até esse dia, toda a sua argumentação se resume nessas palavras. Eu não creio, portanto, isso é impossível. Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nem por um nem por outro, se negam o que vem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, são as afirmações aqui, né, que esses irmãozinhos que negam a existência dos espíritos, né, que negam a possibilidade dos espíritos se comunicar, desses entes queridos que se foram, não podem mais falar, não podem se comunicar. Lógico, né? Pessoas que tudo, a gente sabe que tem os seus momentos dentro de uma casa espírita, dentro de uma disciplina, é o momento da conversa com os espíritos. Os espíritos nos visitam no lar?
Sim, muitas vezes quando fazemos o evangelho no lar, ou quando às vezes a gente, nossa, do nada a gente pensou naquela pessoa tão querida, muitas vezes é uma visita muito rápida que eles nos fazem e nós acabamos captando. Por quê? Porque somos médiums, né? Devemos manter manifestações dentro do lar de maneira alguma, de jeito nenhum. Passes, não vou aplicar o passe, trabalho no passe, então eu vou aplicar o passe, de maneira nenhuma. Né? Como médium, trazemos a responsabilidade. Nosso trabalho é dentro da casa espírita, dentro do centro espírita. Por quê? Porque nós podemos nos deslizar, né? Nós não mantemos os pensamentos positivos equilibrados. Nós não vivemos ondas, horas nós estamos super bem, de repente estamos chatinhos, irritados, né? E essa oscilação de pensamentos pode nos trazer companhias, né? Os espíritos que nós chamamos lá de obsessores, eles só nos cobram porque nós os devemos. Ah, mas então como que vai ser? Fazer o bem, né? Tentar viver a nossa vida o máximo possível de bem. Tentar fazer o bem, viver no bem, pensar no bem. É dessa forma que nós vamos vivendo, né? Eu termino aqui essa parte do Livro dos Médiuns, né? Dessa primeira parte ali, se há espírito. Então, quem quiser tá buscando ler, tá bem no comecinho do Livro dos Médiuns. E para encerrar, eu vou falar assim do livro Confia e Segue, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Antes, né, é sempre bom que a gente pense, né, afinal de contas, nossa doutrina nos traz ali o raciocínio. Tudo que nos é passado é para a gente pensar, né? Ela não impõe nada, ela nos traz ali a oportunidade de pensarmos, de agirmos no bem. Esse bem que a gente pensa que está fazendo para o outro, o primeiro que está recebendo somos nós. Quando nós perdoamos alguém, quem mais se sente bem somos nós, porque isso limpa o nosso coração, porque isso faz bem à nossa saúde, porque isso traz um bem-estar que a gente nem se dá conta muitas vezes, né? E como ele está falando ali, né, da existência dos espíritos, muitos não acreditavam, muitos de nós não acreditávamos que um dia nós pudéssemos estar com um aparelhinho tão pequenininho como esse, que é o celular, que hoje faz tudo, né? Inclusive eu estou falando aqui, né, gravando, e vocês estão ouvindo. E quem disse que lá atrás nós estávamos pensando nisso? Se alguém falasse pra gente da existência do celular, nós não acreditaríamos. Então, quantas coisas nós não acreditamos porque nós não paramos para analisar? Quantas coisas, né, como ele falou ali, né, não crer nos espíritos, e também assim, nós temos hoje a eletricidade, nós simplesmente apertamos o botãozinho e já aparece a luz, mas para essa luz chegar até nós, essa lâmpada ali e tudo mais, né, quanto tem ali ai, me fugiu agora, o José Luiz que poderia explicar bem isso, né, me fugiu, gente, para chegar isso até nós, né, muitas maravilhas. Então, antigamente, imagina, a gente não conseguiria pensar nisso. Avião, uma coisa tão pesada que voa, né, que vai pelos ares e que leva muitas pessoas. Quem que pensou? Alguém acreditou, alguém buscou, alguém desenvolveu, trouxe isso, né? Tudo que nós temos são cópias da espiritualidade. Tudo vem primeiro de lá e aí essas ideias chegam até nós. E muitos, né, que vieram no planeta ali com esse trabalho, desenvolvimento de muitas coisas. Então, quem sabe fazer ali transformando para o bem, que bom. E muitos acabam usando para o lado negativo, que vão ter que responder, né? Então, a existência de Deus, a existência dos espíritos, a existência de Jesus, se isso ainda te causa dúvida, busque estudar. Porque a doutrina espírita, ela não nos impõe nada, ela nos traz ali perguntas, respostas
traz ali as obras básicas e mais muitos outros livros para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas essa busca tem que partir de nós, né? Então vamos lá? Então voltando aqui, encerrando do livro Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, confia e segue. Lá na página 29, eu preparei aqui para encerramento, nos momentos graves. Durante alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te tentações e os riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e deliberar, sem escoar de afetos com os quais já não contas, diante de críticas destrutivas que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixam a sós, sem comiserável por tua sede de necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço de amargura, diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale, os excessos da própria alma, integra-te à fé. Refúgie-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus, espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. E assim nós terminamos esse nosso grupo de estudo, né? Através aí de muito agradecimento por esse momento, de muita confiança, de muitas preces pelo nosso planeta Terra e os nossos pedidos por todos, né? Por todos que estão passando por essas provas, sejam elas quais forem. Oremos, acreditemos em Deus, em Jesus. Nada de desânimo, nada de tristeza. Olha para esse céu azul ou para aquele dia de chuva. Tudo vem com o amparo, com a permissão de Deus. Confia e segue. Confia e faça o bem. Beijo, turminha. Uma boa tarde a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.